Daí, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso tema vai também elencar um momento de uma das principais modalidades que nós tratamos aqui no canal, para elencar qual seja a maior delas. Eu deixo para vocês a dica na descrição do vídeo sobre a maior defesa da história do futebol e também sobre a maior cesta da história do basquete. Tanto numa quanto noutra, eu escolhi uma que não é a mais citada quando se trata desse tema, mas é geralmente uma das mais citadas também, tanto na defesa quanto na cesta. No caso da Fórmula 1, já é um pequeno spoilerzinho, também a minha escolha vai convergir para aquela que geralmente é apontada como a maior de todos os tempos, a mais representativa, não sem antes nós estabelecermos os critérios e explicarmos o porquê dessa escolha e também, embora indo nessa escolha, também quebrando algumas das narrativas que são feitas em cima dessa ultrapassagem, né? Me foi sugerido por alguns amigos fazer do maior gol da história do futebol e também do maior ponto da história do tênis, mas eu vou declinar dessas duas situações. Do tênis pelo seguinte: um dos principais critérios para nós escolhermos tanto a defesa quanto a cesta e hoje a ultrapassagem indica o momento em que ele ocorreu, fala da situação da partida, né, ou da corrida, fala também da condição do adversário, quem era esse adversário. Então, esses três pressupostos, no tênis vai ser muito difícil de encontrar pelo seguinte: no caso do adversário, sim, mas vai ser muito difícil de encontrar algo no tênis que chegue nisso pelo seguinte: uma partida de tênis muito diferente, até mesmo do basquete, que também é um jogo extremamente dinâmico o tempo todo, com alternâncias, né, de pontuação. No basquete e também na Fórmula 1, você vai ter um momento que é aquela chave que pode decidir, ou já próximo do final, ou durante a partida, um momento que faz uma mudança no ritmo e que vai levar para esse caminho que aquela ultrapassagem, aquela defesa, aquela cesta levaram, né? No caso do tênis, por ser um game composto de vários pontos, um set composto de vários games e eventualmente 5 sets, o tênis tem essa peculiaridade que ele é o único jogo do mundo, ou a única possibilidade em que o cara está perdendo de 2-0 no terceiro set, falando de Grand Slam, 5 sets. Então tá 2-0 para o adversário, tá 5-0 para esse adversário agora, está 40-0 para o cara e ele vai sacar. Ainda assim é possível que esse outro jogador vire, ele iguale naquele game, vá ganhando os games, eventualmente vire para esse set, ganhe e ganhe os outros dois. Nós vimos, por exemplo, agora a final do US Open, o Thiem venceu o Zverev após estar perdendo por 2-0, né, e virou. O próprio Thiem já tinha sido vítima disso na final da Australian Open contra o Djokovic, em que ele abre 2-0 e toma um 3-2. Então, claro que esse cenário que eu coloquei, além dos 2-0 no terceiro set, estaria 5-0 e 40-0, é quase impraticável, né, chegar nessa situação, e quanto mais uma virada. Mas é possível, não é impossível, né? Ao passo que no futebol você não vai ter uma chance de, estando 5-0, faltando 2 minutos, você fazer 6 gols, né? No próprio basquete você vai ter aquela cesta, como foi o que nós definimos, quando estava perdida aquela cesta mudou, mas o jogo esteve o tempo todo ali, né? Na Fórmula 1 nós vamos tratar de posições na corrida para isso. Então o tênis, a questão é,
um ponto, por mais belo que ele tenha sido, e nós tivemos, todo jogo tem algum ponto belíssimo, seja slice, aquela que o cara vai buscar lá no final que ninguém acredita ele faz, um voleio perfeito, enfim, lobby, os grand wheelies, né? Há uma série de momentos espetaculares e eternos, mas é o único jogo, pelo menos desses grandes aí, que você não pode apontar um ponto como realmente tendo definido toda uma partida. Mesmo que você chegue lá no tie break, no quinto set, né, você vai ter aquele ponto que decidiu. Mas para chegar até ali, houve uma caminhada muito longa e que realmente não dá para você descartar nenhum momento da partida. Quanto ao gol, primeiro que eu não quero cair na mesmice de ficar falando, elencando X gols. Segundo que no futebol a plástica com a importância e com a qualidade do adversário vai ser muito difícil de confluir nessas três coisas, né? E também a importância do momento vai ser muito difícil de confluir. Fora que você vai ter assim, o mais importante da história das Copas, o mais belo da história das Copas, da Champions League, do Campeonato X. Também acho que seria temerário escolher um gol, né, como o mais importante de todos os tempos no futebol. Por mais que a gente fale dos gols, geralmente os mais belos da história da Copa, né? A gente vai lembrar daquele gol do Zidane na final da Champions League, como talvez o grande gol da Champions League. Vai lembrar de alguns gols de falta, mas como aquele gol do Roberto Carlos aconteceu num amistoso. Então, importância, momento decisivo, e a plástica vai ser muito difícil no futebol de você conseguir. Talvez o que mais some tudo isso realmente seja aquele do Zidane. Mas como eu posso dizer que aquele gol é maior do que o gol do Diego Maradona contra a Inglaterra, ou para citar algum em final de Copa, aquele da seleção brasileira, todo o time funcionando, o próprio gol do Pelé na final contra a Itália, que ele sobe lá atrás, né, joga o corpo atrás e faz, ou aquele gol do Messi contra o United. Então você tem uma série de momentos em que no futebol realmente é melhor a gente deixar uma bandeja com os grandes gols somando importância e beleza, né? Aquele do Van Basten na Euro. Então não dá para escolher um no futebol, na minha opinião, de fato. E escolher um seria apenas mais um chover no molhado, né? Ser parte da mesmice, como eu disse. E o meu propósito aqui é sempre trazer reflexões mais aprofundadas, trazendo outros vieses, às vezes, como hoje, indo de encontro àquela opinião da maioria, mas também mostrando um viés, um olhar diferente, como vai ser justamente o nome do texto que eu vou deixar de recomendação para vocês quando terminado esse vídeo e essa minha exposição. A exemplo do basquete com a cesta e do futebol com as defesas, eu vou elencar hoje 6. Das 6 eu vou descartar 2, vou mostrá-las para vocês e aí vou descartá-las. Pegando esse balaio de 4, a gente começa a trabalhar. 2 vão ter que ficar de fora, obrigatoriamente, infelizmente. E aí as últimas 2 nós vamos analisar e colocar uma delas no primeiro lugar. A primeira, que vai ser a sexta, a primeira ultrapassagem que eu vou mencionar para vocês, todos vocês devem lembrar. De todo esse compilado é a mais recente. Aconteceu 10 anos atrás, na pista de Hungaroring, que é justamente a mesma onde aconteceu a nossa primeira colocada. Os motivos pelos quais eu vou deixá-la de fora vai ser muito óbvio, né, a partir do momento em que eu elencar os tópicos para vocês. Mas ela, talvez, em termos de life risk, de colocar a vida em risco, de ultrapassagem que realmente era quase que uma tentativa de suicídio com um assassinato juntas, foi a do Barrichello
sobre o Schumacher na Hungria em 2010. O principal motivo pelo qual ela vai ficar de fora é nenhuma relevância dela no decorrer da situação. O Rubinho estava em 10º, o Schumacher em 9º, né? Ou 11º, acho que 10º e 9º. Portanto, nenhuma influência em nada, né? Tinha ali também toda uma carga de ressentimento por parte do Barrichello para com o Schumacher. O Schumacher havia retornado à Fórmula 1 num carro melhor que o Barrichello estava, mas em que a diferença não era tão brutal mais. E na cabeça do Barrichello era uma forma dele extravasar todos aqueles anos de Ferrari em que ele, em alguns momentos sim, foi diretamente prejudicado, mas que no mais ele foi superado consistente e prolongadamente pelo Schumacher, né? Então, ela tem realmente no visual a impressão e é o motivo pelo qual ela vai ser uma das selecionadas por nós aqui. Mas a sua relevância é quase nula no andar da carruagem, nem se compara a nenhuma das outras que nós vamos mencionar, né? Mas vamos relembrá-la, porque realmente assistindo é assustador, né? E seguindo o conselho do meu amigo Anderson, nós não vamos colocar o Galvão. Em todas não deu, Anderson, mas pelo menos na maioria a gente vai nos livrar disso. Então vamos lá. Barrichello contra Schumacher, Hungria 2010. Por 1 centímetro, o Barrichello não foi espremido e um acidente que realmente poderia tomar proporções muito grandes, né? Pensem no atrito dos dois na velocidade, de repente os carros poderiam capotar, enfim, realmente o próprio Rubinho diz aí na sequência, né? He should be black flagged, né? Ele deveria tomar a bandeira preta, ou seja, ser desclassificado imediatamente. Eu acho que isso não aconteceu, não aconteceu. Dá para pôr um pouco desse risco na conta do próprio Barrichello, que ele foi, tentou pela... Schumacher foi trazendo o carro, que já tinha-se, né, aquela normativa, né, de que os pilotos podem trocar de direção uma vez, e o Barrichello insistiu em ir ali. Talvez, se ele fosse por fora, ele perderia a tangência lá no final, né, e de repente ele quis arriscar. Mas com certeza não se imaginava que o Schumacher iria até as últimas consequências, e realmente foi no limite do limite do limite do limite. Tem uma foto que foi feita bem no final, então o pneu do Barrichello está no muro ali. A impressão que se tem pela foto é que de fato grudou, né? Então realmente, em termos de absurdo, de coragem, né, ousadia, demência quase, essa seria o primeiro lugar, mas todo o resto dela vai ficar abaixo. Vamos dar uma olhadinha aqui que eu coloquei, fiz muito toscamente no Word, citei 8 critérios, né? Vamos ver se aparece certinho aqui. Vamos ver se está aparecendo, acho que não, né? Ou tá. Enfim, tomara que esteja. Eu coloquei aí os 8 critérios, vou lê-los caso não esteja aparecendo, espero que sim. Inventividade, reflexos rápidos, coragem e habilidade. Esses primeiros 4 critérios, eles fazem parte de um texto que o querido Eduardo Correia, do GP Total, escreveu quando ele escreveu ele colocou quando ele escreveu um artigo intitulado Em Busca da Ultrapassagem Perfeita. Foram duas
matérias colocadas. Ele elencou mais ultrapassagens do que eu estou fazendo aqui, acho que foram 20 mais ou menos, de várias épocas, e ele colocou esses 4 critérios: inventividade, reflexos rápidos, coragem e habilidade. Ele deu de 0 a 3 pontos para cada uma, e a principal ultrapassagem somou aí, se não me engano, se não 12, 11 pontos, né? 3, 3, 2, 3. Mas tentando explicá-los, né, além do significado das palavras, que vocês entendem, mas tentando contextualizá-los. Inventividade aqui teria a ver com fazer a ultrapassagem do modo não usual, não naquele modo clássico. Por exemplo, um piloto que faz uma ultrapassagem no S do Senna, ou que faz uma ultrapassagem lá naquela chicane de Suzuka, é uma ultrapassagem absolutamente clássica, que ocorre em todas as corridas várias vezes, né? Então, teria nota 0 nesse sentido, porque justamente é o que sempre foi feito. Reflexos rápidos vai indicar uma mudança. Portanto, só para complementar, a inventividade vai pontuar mais aquele piloto que for executar essa manobra da forma mais inusual, não pensada ou às vezes até não recomendada possível, né? Reflexos rápidos vai ter a ver com decisões tomadas em curtíssimo prazo, como diz a própria palavra do reflexo. Mas, por exemplo, essa ultrapassagem do Rubinho no Schumacher não tem reflexo porque ela foi trabalhada desde o início da reta. O que teve foi muita coragem. Então, ele não tirou o pé. E também não dá para dizer que houve habilidade, né? Não houve um manejo de volante, não houve um controle de derrapagem, alguma coisa nesse sentido, porque também era totalmente em linha reta. Por exemplo, aquela ultrapassagem do Mansell sobre o Senna, que tem muita gente lembra, GP da Espanha, de 91. Eles vêm lá do início da reta, vão os dois sem tirar o pé, saem faíscas e tudo mais, a oscilação, aquela turbulência, os carros vão tremendo, e quem que vai chegar lá no final? O Senna acaba tendo que tirar o pé porque a curva era para dentro, então ele tinha muito menos raio, né? O Mansell, que é mais louco ainda do que o Senna, talvez, não tirou o pé e foi. E também tinha muito mais carro. Então, ultrapassagens em linha reta, salvo utilizando de habilidade ou de reflexos, vão pecar porque perder pontos, porque a habilidade justamente não se demanda muito, né? Tampouco inventividade. Mas eu acrescentei a esses 4 critérios do Edu outros 4 que vão elevar a importância da ultrapassagem, não apenas a qualidade. Então, a qualidade se dá nesses 4 critérios ali, mas a importância dela vai se dar nesses outros 4. Então, eu coloquei o adversário, assim, quem ele é, o que ele representa, a sua forma de pilotagem no momento em que aconteceu essa ultrapassagem, né? A época em que eles estavam vivendo, o tamanho histórico que ele já tinha, mas, sobretudo, a forma, né, como eu disse, dele aí. Outro critério, e aí que a ultrapassagem do Rubinho sobre o Schumacher zera, né, é a posição em disputa. Então, lógico, houve grandes ultrapassagens que se deram em posições que não a da vitória, com certeza, nós vamos elencar algumas aí. Houve ultrapassagens que foram executadas de terceiro para segundo, ou de quarto para terceiro, ou em outras posições que resultaram naquele dia a pontuação necessária para um título. Então, tudo isso a gente leva em conta, mas claro que uma disputa pela primeira posição, em princípio, vai ser a mais relevante, né? E por isso também que as duas principais nossas vão ser disputas pela liderança. A terceira e a quarta, uma delas foi pela liderança, mas no momento da corrida, aí temos momento da corrida muito anterior, ainda na metade ou até menos do que isso da corrida. Portanto,
ultrapassagens ocorridas já na reta final do Grande Prêmio vão ser mais importantes. E condição do adversário, ou seja, não importa se era o Schumacher ali ou se era o Hamilton, ele estava em boas condições, o carro dele estava em boas condições, ele estava nos trinks, né? É nesse sentido que a ultrapassagem escolhida para o primeiro lugar não vai ser totalmente perfeita, não vai ser assim, é aí que eu vou discordar da galera no geral. A condição do adversário não era a melhor, né? Tanto do carro dele em si, no comparativo dos carros, quanto do estado em que o carro estava naquele momento, tá? Então vamos voltar aqui, espero que esteja tudo ok, espero que se vocês não tenham visto os critérios descritos, pelo menos ouvindo-os, vocês tenham entendido. Então são 4 critérios relativos à beleza da manobra, da execução dela, e outros 4 critérios relativos à relevância e importância daquele acontecimento, independente de quão belo tenha sido o movimento. E é na soma desses 4 de qualidade mais os 4 da relevância que nós vamos chegar àquela ultrapassagem que tenha a melhor pontuação, mesmo que essa pontuação não seja direta, né? Não vou dar pontos, mas que você perceba que esses pesos, tanto lá quanto cá, juntos é que vão fazer essa primeira ultrapassagem, a primeira, né? Outra ultrapassagem que ficou no nosso top 6, mas que vai ser descartada, também por conta do momento da corrida, da qualidade do adversário e posição em disputa, portanto a importância dela, ela vai ter uma importância no contexto desta primeira volta e o que ela se tornou na história, mas é a primeira volta que é o clássico do Senna aí, né? Vocês já sabem que eu estou falando de Donington, 93, mas eu vou selecionar especialmente a ultrapassagem dele por sobre o Karl Wendlinger, da 4ª para a 3ª posições. Então o Senna larga em 4º, mas por estar num lado da pista em que a largada é pior, o Schumacher avança nele, né? O Schumacher consegue ultrapassá-lo ali de largada. O Senna tem que colocar os 2 pneus ali já na zebra, mas ele ricocheteia e traz por dentro do Schumacher já passando. Aí em seguida ele vai executar essa ultrapassagem no Karl Wendlinger, ele vai contra o Damon Hill e faz um mergulho, e o Prost num hairpin. Portanto, a do Schumacher foi uma troca de posição ainda na largada, pouco relevante, ou pelo menos pouco esplendorosa, bela, né? A do Hill é aquela ultrapassagem clássica, né? Um mergulho para dentro, teve coragem, mas clássico. E a do Prost também, clássica, velocidade baixa, mas o momento em que ele executou toda essa primeira volta é que o eternizou. Então, a primeira volta da história da Fórmula 1 é essa. Não é a do próprio Barrichello nesse dia, não é a do Schumacher ou do Alonso na Hungria em 2006. Então, não se trata de quantos pilotos eles superaram. Não se trata dele ter vindo lá de 20º e pulou para 6º, ultrapassou 14, o Senna passou de 5º para 1º, então ultrapassou somente 4. Não, né, gente? Não é, a matemática nos ajuda, mas ela não contextualiza. Então, por isso que essa primeira volta do Senna é a maior da história da Fórmula 1. E também contra os adversários que ele executou. Mas esta manobra específica que eu vou mostrar para vocês, ela é de extrema coragem, ela é totalmente inventiva, porque vocês vão notar, tem 26 pilotos, 25 fazem um trajeto, um faz outro. Ela tem coragem, né, porque você não tinha nenhuma noção exata do que estava acontecendo, a pista molhada, além de tudo. Você tem habilidade para controlar, porque além de a curva, né, além de ser numa curva, ela é em descida e com chuva. Então, no aspecto de qualidade, é esplendorosa. Mas ela vai perder muitos pontos na questão da relevância. De todo modo, vamos assistir agora
Eu já deixei bem no pontinho, então o Senna já puxou o Schumacher aqui, ele deu um chicote ali, ele vai passar o Wendlinger. Não vou pôr a primeira volta inteira, vou pôr essa manobra apenas, tá? Então reparem na visibilidade que ele tinha, que nós temos aqui o onboard, e vejam na execução da manobra a habilidade, coragem e inventividade lá em cima. Essa cena é impressionante. Então, você vê os carros vindo, né, pela essa trajetória, né, por trilho, que nem tinha trilha ainda, em descida e pista molhada. Portanto, realmente ele foi muito corajoso. Note que aqui ele está a uma distância ainda, não dá nem para dizer que ele está pegando a posição, mas por justamente ele ter optado por essa trajetória, ele passa diretaço ali o Wendlinger, né? E já se coloca, se reposiciona, então ele estava antevendo. Nessa volta, o Senna parece, sabe o que? Um jogador de sinuca estilo Rui Chapéu, né? Ou o Noel, aqui de Curitiba. Ele estava realmente não pensando em matar uma bola, mas ele já estava planejando o que queria fazer. Curiosamente, isso é o que vai tirar pontos da ultrapassagem dele também, né? Então, beleza, fechamos essas duas com menções honrosas, duas ultrapassagens, coragem de um lado e habilidade e inventividade, né, criatividade de uma forma geral da outra, mas importância bastante minorizada, especialmente em comparação a essas outras quatro que nós vamos mencionar a partir de agora. Para o quarto lugar, ou seja, decidir o terceiro ou quarto, decidir o segundo e o primeiro foi fácil. Decidir entre o terceiro e o quarto é muito difícil. Porque se por um lado a ultrapassagem que eu vou mostrar para vocês, ela foi pela primeira posição, mas era no momento anterior da corrida e até o desenrolar daquele GP transformaria essa manobra em nada, porque não houve um vencedor, não foi o executor dessa manobra, né? Então acho que é aí que ela vai cair para trás, mas a outra não era disputa pela ponta. Então foi difícil pensar, mas eu acabei optando. Então vou colocar o quarto lugar, depois eu falo do terceiro. No quarto lugar, nós vamos ver 1981, GP da Alemanha, Grande Hockenheim, que para mim sempre foi a minha pista predileta, tá? Nunca mencionei sobre isso, eu reconheço, como eu falei naquele outro dia dos templos, né? Reconheço que Mônaco, Spa, Monza e Silverstone mesmo, essas quatro superam Hockenheim em importância histórica, mas eu sempre foi a minha pista predileta, sempre foi a Alemanha, porque ali você tinha uma espécie de três corridas, três voltas, né, dentro de uma só, floresta, o estádio, então as velocidades variavam muito, você tinha aqueles momentos em que o piloto, bom, basta lembrar da primeira vitória do Barrichello, né, que estava chovendo de um lado e do outro não, ela tinha diferentes desafios, mas aí de 2001 para 2002, 2001 que foi aquele ano que o Gurt bate atrás do Schumacher, né, decola, para o ano seguinte mutilaram a pista, arrebentaram com a pista, então já não existe mais a parte da floresta, há um cotovelão ali no meio, a pista virou uma das piores, né, era uma das melhores, ou a melhor para mim, e tornou-se uma das piores.
Spa e Hockenheim sempre ofereceram o velho Interlagos. Se você for pensar naqueles modelos mais antigos ainda, né? A velha Nürburgring, o velho Interlagos, a velha Spa eram coisa de outro planeta, né? Mas acho que Hockenheim conseguiu transitar entre a Fórmula 1 selvagem e a moderna e ser esse desafio até maior do que Spa em dados momentos, na minha visão. Mas, enfim, essa ultrapassagem, então, ela acontece no ano de 81, ano em que o Alan Jones estava na Williams, né, contra o Carlos Reutemann. Já falamos disso em outro vídeo, da briga deles. Acho que a partir daí o Jones já não estava mais tão convicto de que poderia ganhar esse campeonato, ou seja, de repetir, né, chegar ao bicampeonato. Você tinha um Prost ainda já muito bom, muito respaldo da Renault, mas longe ainda de ser o que ele se tornaria para frente. Então esse é o contexto. O Reutemann ali no meio, o Prost e o Alan Jones, né? A execução da manobra, ela vai lembrar muito a do Hakkinen contra o Schumacher, né? Que vai ficar para frente para nós aí. E a questão é justamente que ela aconteceu no momento anterior da corrida e o piloto tinha, além de ser retardatário, estava com problemas ali. O piloto que permitiu ele. Então, de certo modo, parece que o Prost dá uma diminuída, talvez, na velocidade, ou não imaginou, né? Claro. E aí a inventividade e a habilidade do Alan Jones somam muitos pontos. Então, quarto lugar para nós, Alan Jones sobre Alain Prost, Hockenheim, 1981. Very angry, Alain Prost. Let's look at it again. And look at the way he's pulling away. Still, I'll come through. And now it's Arnoux, Prost, Jones trying as they come into the stadium. Reutemann behind them, but still Arnoux has unlapped, and now Prost is going through, and Jones goes straight through the middle. Unbelievable. Well, that was fantastic. And look at the way he's pulling away, and hear the crowd. Então, o piloto que estava na frente era René Arnoux, da Renault, companheiro do Prost. Já estava lhe dando aquela... Não sei se ele já estava com problema, mas para o Prost, ele acho que vai tirar a velocidade. Ele não ia se manter como... Não é nem a questão de abrir passagem para quem está dando a volta, mas ali realmente é o companheiro de equipe, então ele tinha que dar uma segurada. Essa segurada fez o Jones ter esse insight na hora, enfiou no meio, literalmente. Temos grandes ultrapassagens com retardatário, nós vamos falar dela, da clássica do Mika contra o Schumacher, e tem uma do Mansell contra o Senna também na Hungria, mas aquela é num ponto cego em que o Mansell viu que o Senna estava ali com o retardatário e tirou na hora, né? Ele conseguiu puxar na hora, um reflexo do caramba, uma das grandes ultrapassagens lembradas também, mas não ficou por nosso top 6 aí. Só que nessa, o diferencial foi que o Jones, ele calculou então, rapidamente, mas ele calculou onde colocar, de modo a deixar o Prost sem ação e ainda conseguir uma velocidade que permitisse ele abrir um pouquinho. O Murray Walker destaca isso, ele já está abrindo vantagem, né? Então vamos ver novamente. As they come into the stadium, Reutemann behind them, but still Arnoux has unlapped, and now Prost is going through, and Jones goes straight through the middle. Unbelievable. Well, that was fantastic. And look at the way he's pulling away, and hear the crowd roar in the background. Alan Jones is right back on top of his brilliant form, and it will be a very, very, very angry Alain Prost. Let's look at it again. Arnoux moves over, Prost takes him, and Jones takes both of them. Well,
If I ever see a bit of motor racing like that again, I will be a very happy man. That was one of the finest passing maneuvers. O próprio Murray Walker já fala no momento, that was one of the very finest maneuvers that I ever seen in my life. Então, as outras que nós vamos mencionar aconteceram historicamente depois dessa, né? Mas essa até o momento era realmente talvez a mais bela e impressionante já executada. Para o nosso terceiro lugar no pódio, vai aquela que, misturando a ideia de coragem e habilidade, talvez é a que mais me impressione, né? A do Barrichello, como diz, a coragem. Mas essa aqui, uma mistura de coragem com habilidade, bastante impressionantes. Bastante impressionantes. Então, a situação é GP do México de 1990. Senna liderava tranquilamente essa corrida. O Prost vinha lá de trás, 13º, e foi superando, passou o próprio Mansell. O Senna aí tem uma pneu fura, Senna abandona, então fica Prost em primeiro, Mansell em segundo, Berger em terceiro. O Berger executa uma manobra bonita sobre o Mansell, mas daquela manobra clássica, né? Ele consegue uma manobra ali, aquela freada, uma curva fechada para a direita e já com a perna para a esquerda, ele consegue executar essa manobra e fica à frente do Prost, do Mansell. Então nós estamos abrindo aí, está na penúltima volta, o Berger em segundo, o Mansell em terceiro, o Prost já ia para ganhar. E aí o Mansell executa no final da penúltima volta essa manobra contra o Berger. Vamos lá. Temos o on-board do Berger aqui. E aí vamos ver o Mansell executando a manobra. And this is Berger. Are we going to suddenly see the Nigel Mansell Ferrari come alongside us as we ride with Gerhard Berger on the last lap of the Mexican Grand Prix, with Alain Prost seemingly going to win it, and Mansell going round the outside. Incredible! Up into second place. He's regained that second place, and now he's fairly rocketing away from Berger on the last lap in Mexico. Tremendous stuff, and Mansell holds on, Philip. And this is Berger. A importância dessa ultrapassagem é bastante grande, né? Você está numa disputa de segunda colocação, na penúltima para a última volta, o adversário estava bem, né? Então todas aquelas coisas que dão a relevância a ela, alta pontuação, né? O fato de não ser para a primeira colocação é que vai fazer perder naturalmente para essas outras duas aí. Mas reparem no seguinte, a gente tem o Berger naquela reta, para quem lembra do GP do México antigo, 1986 que entra, né, e vai até 92 essa pista. Depois ela é também mutilada e tem hoje aí um breve, não é nada o GP do México hoje em dia, para quem vê. Para quem lembra dos joguinhos, né, de Super Nintendo, Super Monaco GP ou o próprio Nigel Mansell Formula 1 Challenge, lembra de quão absurda era essa curva. Que ela faz realmente uns 180 graus, né? Ela vai fazer uma curva inteira para retomar em outra direção, né? Só que é feito no pé embaixo, mais de 200 km por hora. Então quem jogava os joguinhos lembra que tinha que ficar tirando o pé do acelerador, não dava para frear porque você ia perder muita velocidade, mas não dava para ficar acelerando porque o carro ia espalhar fatalmente, não tinha como. E aí o Nigel Mansell não só faz com o pé embaixo, como vai por fora do Berger. Então, talvez é a que mais me impressiona. Me faz assim das outras duas, mas a relevância e toda a soma vai colocar as outras duas na frente. Mas chamo novamente a atenção de vocês para observarem o Berger, primeiro nas trepidações dos carros, né, os carros chacoalhando, mas olhem o Berger procurando o Mansell no espelho aqui e ali, e quando ele vê, o Mansell já está
do lado não tem mais o que fazer. Observem bem, então, esses 3 momentos. As trepidações, as oscilações do carro e o Berger procurando no espelho. Sensacional. Berger, are we going to suddenly see the Nigel Mansell Ferrari come alongside us as we ride with Gerhard Berger on the last lap of the Mexican Grand Prix with Alain Prost seemingly going to win it and Mansell going round the outside. Incredible! Up into second place. He's regained that second place and now he's fairly rocketing away from Berger on the last lap in Mexico. Insano, insano. Lembrando que o Berger também era insano, ele não era um piloto completo, ele não tinha muitos atributos, né, para um campeão do mundo, mas ele era um cara extremamente veloz, né, 10 vitórias na Fórmula 1, por várias equipes em várias temporadas diferentes, então tinha uma grande capacidade e, sobretudo, é o cara que deixava o pé lá no final, né? Então, 2 dementes juntos nos presentearam com essa obra de arte aí. Então, vamos para o Top 2, e a escolha do Top 2, ela é fácil de escolher a primeira, mas precisa destacar muito a anterior também. Eu falei que ia deixar um texto, mas eu vou deixar 2 textos do mesmo autor, trabalhando sobre 2 ultrapassagens. A segunda colocada para nós, então, vai ser Mika Häkkinen contra Michael Schumacher, GP da Bélgica de 2000. Eu lembro perfeitamente dessa corrida. O Zonta, brasileiro, que está no meio dos dois ali, ele dá uma declaração que ele meio que se encolheu no carro, né, porque ele viu aqueles 2 loucos vindo atrás, né? E ele era retardatário, né? Já faltava aí, acho que umas 5 ou 6 voltas para acabar a corrida. Importante que no GP anterior da Hungria, o Mika venceu e passou o Schumacher na tabela por 2 pontos. De modo que essa ultrapassagem ela dá a vitória, mas ela também dá uma margem de 6 pontos para o Mika Häkkinen. Cria-se que ele ia conseguir dar sequência para, de repente, título, né, um tricampeonato. Mas aí o Schumacher consegue uma remontada impressionante, vence as últimas 4 corridas e conquista o primeiro título dele pela Ferrari, seu terceiro na Fórmula 1, o primeiro da Ferrari após 21 anos. Mas aí então tinha toda uma simbologia para a corrida, para o campeonato e uma simbologia da vida desses caras. Esse texto que eu vou deixar como sugestão chama-se Biografia de uma Ultrapassagem, do Márcio, meu querido amigo Márcio. 1983, GP de Macau, Schumacher e Mika estão ali disputando. Aliás, antes disso, né? Muito antes disso, eles já disputavam os karts junto. Então o Schumacher tinha algum destaque, mas o Mika já era aquele cara que ele via com uma certa preocupação, né? E percebia a velocidade do camarada, de Flying Finn. Então eles têm lá momentos. Esse reencontro deles acontece no GP de Macau de 90, não 93, desculpa. 1990, em que o Häkkinen já está no final da prova com mais chance, provavelmente vai executar a manobra e o Schumacher faz uma manobra bastante controversa ali, né, que causa um acidente, o Mika abandona e o Schumacher vence, né? Então já tinha essa rivalidade. Quando eles chegam na Fórmula 1 após Macau, o Häkkinen nunca teve as condições que o Schumacher já vinha tendo, condições técnicas mesmo. E aí o Häkkinen pega uma McLaren que está demorando demais para retomar após a saída do Senna. Trocas de motores, 3 motores diferentes em 3 anos sequenciais. E aí, quando ele finalmente começa a ter um carro qualitativo, o Schumacher está na Ferrari. Então, e aí há um equilíbrio, eles disputam o campeonato de 98 e 99, o Schumacher fica fora, mas eles vão ali disputando sempre entre eles, e o ano de 2000 é o que tinha condições mais próximas.
Na soma, a Ferrari era melhor, mas a McLaren teve momentos em que ela era tranquilamente superior. E, como eu disse, no momento o Mika já tinha assumido a liderança do campeonato e acrescenta mais 4 pontos, portanto 6, abre 6 para o Schumacher com essa manobra. Então, ao lado pessoal, ao lado das carreiras, né, eram 2 campeonatos contra 2 aí no momento ainda, então muita simbologia, né? Talvez seja a maior ultrapassagem da história da Fórmula 1, em se somando, além dos 8 critérios, a simbologia do duelo dos pilotos. Piquet e Senna tem uma simbologia gigantesca, mas é muito mais para o lado do ódio, da rivalidade, de gerações, né, trocas de guarda. Um vídeo que eu fiz a respeito do Piquet, sugiro para vocês assistirem depois, quem não viu. Então, nesse caso do Mika e do Schumacher, a simbologia é de 2 caras que sempre se encontraram e que ali era um momento de decisão, né, para muito que aconteceria ainda para frente. A verdade é que após isso, Schumacher faz assim e Mika fica ali, né? Então, curiosamente, o Mika ganhou a batalha, mas o Schumacher ganhou a guerra. Mas vamos lá. Esqueci de fazer um acréscimo. Nesse vídeo não tem, mas na volta anterior o Mika havia tentado a ultrapassagem da mesma maneira e o Schumacher conseguira contornar, retomar lá na frente, né? E aí vai para o mesmo lugar clássico, né? Portanto, perderia, né, um pouco aí. É uma ultrapassagem sem muita inventividade no seu projeto, porém, a execução dá um brilho que é justamente o Zonta estar ali. O Schumacher declara isso depois, ele pensou, não, eu fiz o melhor que eu podia, mas o Mika o Schumacher fala assim, é um lugar que realmente cabe em 2 carros, mas o Mika conseguiu, de alguma forma, colocar um terceiro carro ali, e, portanto, o Schumacher fala dessa ultrapassagem com bastante tranquilidade, e ainda diz, mas não acaba hoje, né? E acabou, como eu disse, então o Mika ganhou a batalha, o Schumacher ganhou a guerra. Na volta anterior, então, o Mika tinha tentado, quase finalizado, mas o Schumacher recuperou. E aí é esse elemento surpresa que dá essa espetáculo para a manobra. Arrisco dizer que provavelmente o Mika ia conseguir essa ultrapassagem, por condições do adversário também, né? O carro do Schumacher já não estava tão bom quanto o do Mika nesse momento, pneus, mas é aquele elemento que faz o brilho da ultrapassagem em si e para o contexto. Vamos de novo. Correct? Yeah. So I took plan B and overtook the back marker and at the same time overtook to Michael. And it was great overtaking maneuver and I loved it. Point to try to follow him and then try to overtake him and enter the straight because obviously he's not good. Essa imagem mostra também uma situação de mais cortesia, né, entre Schumacher e Hakkinen. Aqui essa ultrapassagem que vai ficar em primeiro lugar para nós de Piquet e Senna tem esse elemento de ódio mesmo. Ódio, não é outra palavra. Rival do Piquet foi o Mansell, rival do Senna foi o Prost. Senna e Piquet não era rivalidade, era uma coisa inimizade mesmo. Né? Como diz Oberdan Catani, é uma frase de Oberdan Catani a respeito de grande goleiro do Palmeiras, ele decretou o seguinte: Corinthians é rival, São Paulo é inimigo. Na época dele,
Tem toda uma situação histórica. Um dia, quem sabe, um vídeo aí para nós valha sobre isso. Mas tem todo um contexto da mudança do nome do Palmeiras, um jogo específico, em 1942. Então ele decretou essa frase, que o maior rival do Palmeiras é o Corinthians, o São Paulo é inimigo. De modo que eu posso também parafrasear e usar para a Fórmula 1 que o maior rival do Piquet é o Mansell, o maior rival do Senna é o Prost. Senna e Piquet não eram rivais, eram inimigos. Então, essa imagem, o Mika até conta como é que fez a ultrapassagem depois. O Piquet e o Senna tem... Ele diz, o Piquet fala que xingou um monte o Senna diz que falou com o Piquet 2 palavrinhas depois. Então já tinha realmente uma carga emocional muito pesada já naquele momento, que vai se intensificar ao longo de 87 e que vai explodir em 88, né? Então recomendo para quem quiser assistir o vídeo Piquet e Senna, que é o motivo principal pelo qual essa ultrapassagem tem tanta relevância histórica, e também pelo fato, né, pessoal, vamos combinar, Senna versus Wendlinger, Rubinho, né, Mansell e Berger, e Prost e Jones. Se você pegar todos os envolvidos, sempre vai ter um muito acima do outro. Mansell e Berger também. Nesse caso, há uma semelhança, o Schumacher também está tranquilamente acima. Já Senna e Piquet, o Senna está acima, mas são 2 dos top 10 da história, né? Ao passo que nenhuma dessas outras ultrapassagens tem 2 dos top 10 da história envolvidos. Então também esse motivo é o fato de ter sido contra o Senna que vai deixar a ultrapassagem do Piquet a maior de todos os tempos. Mas então vamos lá para a minha... embora concordando com quem a classifique como a melhor, mas discordando por uma série de fatores. Vamos lá. Primeiro eu quero contextualizar, colocar... aqui está o texto, o outro texto que eu vou colocar, que é do Márcio também. Hungria, 86, um olhar diferente. Então, esse olhar diferente se dá pelas afirmações bobas, pequenas, de pessoas que dizem que o Piquet humilhou o Senna nesse dia, que essa ultrapassagem mostra que o Piquet foi melhor do que o Senna. Quer dizer, um reducionismo bastante grande, né? E o termo humilhação é o que principalmente o Márcio questiona aqui, né? Então, fica a sugestão desse texto formidável, não acrescento e não tiro nenhuma palavra do que está dito aqui. Então, peço que vocês leiam para entender mais ainda dessa ultrapassagem, assim como para entender o porquê do tamanho da ultrapassagem do Mika sobre o Schumacher. Mas vamos, primeira coisa de tudo, tentar entender o seguinte. A manobra executada pelo Piquet contra o Senna, ela foi plasticamente a mais bela já vista. Né? Você tem aquela derrapagem controlada, pneu fritando, coisa de kart, né? Tem também ali o fato de ser numa descida, né? Uma reta que vai descendo e uma curva bastante, um ângulo bem difícil de você dar uma sequência. Aliás, acho lindo, por exemplo, o que o Massa faz na largada da Hungria de 2008. Claro que não dá para comparar, mas ele faz uma ricocheteada muito bonita também ali. É impressionante, né? O próprio Senna em 92, o Mansell larga na frente, o Senna consegue também bloquear ali o Patrese dessa mesma forma. Essa ultrapassagem que o Piquet executa não foi a primeira vez naquele dia que ele tentou nessa forma, nem foi a segunda vez que ele tentou, lembrando de que ele havia tomado um X na volta anterior. Não, o próprio Piquet havia feito uma investida contra o Senna já lá no começo da corrida, nós vamos mostrar. Ele havia feito a ultrapassagem sobre o Senna por fora, mas perde a retomada ali dentro, acaba tendo que recolher, e ele faz
Por fim, a terceira tentativa e bem sucedida dele por dentro do Senna e vai embora. Acontece que eles se reencontram, o contexto do carro já é outro, né? O Senna também já não está com o carro em plenas condições. Piquet estava com o carro em melhores condições, seguramente ali naquele momento. E aí ele tenta, primeiro por dentro, toma o X e depois vai por fora e consegue executar essa manobra perfeita. Sim, ele foi elevando o sarrafo. Mas eu vou mostrar para vocês, então, dessa parte que ninguém lembra. Do X todo mundo lembra, justamente porque foi calculado para fazer a ultrapassagem final, mas ele já havia tentado por fora e já havia ultrapassado por dentro também. Portanto, a forma que o próprio Piquet narra, eu vou mostrar para vocês, vai desmontar duas coisas que ele fala nessa narrativa que estão bastante erradas. A primeira é essa, que ele vai tratar, nessa comentada dele, como se foi um lance que ele pensou de primeira. A execução é inigualável. Jack Stewart disse que é como fazer um looping num Boeing 747. Eu não sei nem se é mesmo do Jack Stewart, mas está no livro do Edu, quoting Jack Stewart, mas o próprio Edu já, talvez ele tenha dito que talvez não tenha sido cunhada pelo Jack Stewart. Mas enfim, de todo modo, independente de ter sido Jack Stewart ou o Edu ou qualquer outra pessoa, é perfeito. É um looping num Boeing 747 que o Piquet fez. Então, a execução, a plástica, nota 1 milhão. Né? Essa inimizade vai dando mais peso aí. Mas ela já havia sido tentada antes e executada de outras formas também. Então vamos lá, a primeira ultrapassagem que o Piquet vai tentar no Senna é logo no início, acho que volta 7 ou 8 daquela corrida. Anderson, infelizmente, vai ser com o Galvão, tá? O importante nessa corrida vai ser a troca de pneus. Olha na reta como o Piquet chega. Como fala mais alto o motor Honda, da Williams. Então aqui ele não conseguiu executar a ultrapassagem, né? Mas ele se aproximou bastante e aí ele já tinha pensado no que ele poderia fazer. Na volta seguinte ele quase consegue. Vamos lá, vou colocar aqui no pontinho certo. Vai querer aí, nesse ponto, olha. A ideia deve ser essa: contornar da melhor forma possível, entrar praticamente no vácuo no início da reta, para ir tentar. Foi assim que ele passou o Mansell. Olha só, o Ayrton pode puxar um pouquinho para dentro. Olha lá, puxou para dentro, deu lado de fora para Nelson Piquet. Por lá não dá, o Ayrton foi para dentro. Então aí o que o Piquet faz? Reparem que lá no início ele já começa a pensar, vai para cá ou vai para cá. E aí ele opta por ficar ali, o Senna vai recuando um pouco, dando o lado sujo, que é uma coisa extremamente clássica, né? Por exemplo, no Interlagos, na reta oposta, você deixar o piloto que vem tentar te ultrapassar aí por fora, a chance é pequena, né? Vai acabar espalhando. O Piquet tentou e deu uma segurada no final quando percebeu que provavelmente espalhasse, né? Entrar praticamente no vácuo no início da reta, para ir tentar. Foi assim que ele passou o Mansell. Olha só, o Ayrton pode puxar um pouquinho para dentro. Olha lá, puxou para dentro, deu lado de fora para Nelson Piquet. Por lá não. Tá? Então isso volta 8, mais ou menos. Na sequência, o que acontece? Volta 10, 11 talvez. 11 ou 12. Aí o Piquet vai conseguir, né? Depois de um tempinho ali atrás, perde um pouquinho a proximidade e na volta 11 para 12 ele consegue chegar. Então, vamos colocar aqui pontinho certinho. Um pouquinho. Aí, isso mesmo. Vamos lá. Estamos sabendo o que o
procedimento vai fazer? O Ayrton já sabe que o Piquet vai tentar chegar para ultrapassar ali. Qual é o procedimento? Vem, puxa para a linha de dentro para fazer por dentro. Olha, o Piquet mergulhou, botou Ayrton, ameaçou, foi de uma vez Nelson Piquet para conseguir a ultrapassagem. O Ayrton já sabe que o Piquet vai tentar chegar para ultrapassar ali. Qual é o procedimento? Vem, puxa para a linha de dentro para fazer por dentro. Olha, o Piquet mergulhou, botou Ayrton, ameaçou, foi de uma vez Nelson Piquet para conseguir a ultrapassagem. Impressionante das narrações do Galvão é como ele parece que ele lê o pensamento de todo mundo, né? E ele fica tão viciado em si mesmo que acaba... então qual que é o procedimento? Vai trazer o carro para dentro, para dar o lado para fora, o Senna ficou fora porque veio por dentro, quer dizer, né? Mas o Piquet executou a manobra clássica por sobre o Senna aí e estava tranquilo, até que eles vão se reencontrar, né? E aí o que acontece? A primeira manobra o X e depois a grande manobra do Piquet. Então agora, esse é o primeiro ponto, que na fala do Piquet vocês vão perceber. O segundo ponto, eu vou destacar algo que ele disse, tá? Mas eu vou deixar isso para o final. Então vejam a forma como ele vai descrever. Ele vai descrever, isso foi num Esporte Espetacular, acho que 2011, 2012. Ele vai descrever que o Senna forçou ele, que ele teve que pensar em alguma forma ali naquele momento. Nós já vimos que ele havia já executado todo o pensamento opostamente antes, né? Mas aqui também com mais carro, é preciso destacar isso, que ele tinha mais carro do que o Senna nesse momento, o Senna foi segurando, mas isso não tira em nada o brilho. Vamos lá então ao que o Piquet vai falar, né? E uma das frases que ele vai dizer eu vou citar no final. Então vamos escutar ele definindo essa ultrapassagem. O que o Senna fez? Ele me empurrou para a parte suja da pista. Então ele veio me empurrando para a parte suja da pista. Eu, para não bater, porque eu estava disputando o campeonato. Ele não. Como sempre, ele não estava. Ele me empurrou. E aí eu freiei, o carro escorregou e ele deu o X. Na próxima vez, eu falei, vou botar do lado. Se ele me espremer, eu vou jogar ele lá na grama. Ele veio para me empurrar na grama, eu me segurei, me freando devagarinho, escorregando com o carro. Ele podia bater em mim, mas não enfiar o carro para ultrapassar. Piquet foi por fora agora. Fez a manobra. Nelson Piquet veio por fora, veio de lado na frente de Ayrton Senna. Senna jogou limpo, não? Jogou limpo. Escutou muito lá quando estava levantando os troféus lá no pódio. Da esquerda, direita, ninguém vai quanto mais. Aqui o negócio é para valer e quem pode mais chora menos. Conversou com ele no final da corrida? Conversamos. 2 palavrinhas. Só 2. Outro grande. Então é isso que eu referi, né, quando eu falei da forma que o Mika e o Schumacher trataram, muito diferente, né, apesar de eles terem toda uma história, mas eles trataram de forma diferente. Aqui não, se percebe essa carga pesada. Mas então, reparem o Piquet dizendo que o Senna fez isso e aí ele falou não agora, né? Então, um pouco do distanciamento do tempo, mas na própria corrida ele já havia pensado todas essas frentes. Mas a frase que eu vou destacar para vocês aqui, então, a minha opinião acerca, esta é a mais bela ultrapassagem da história da Fórmula 1, ela foi feita sobre um gênio por um outro do mesmo, né, da mesma forma, né? Por isso também, comparando com os outros, é a única que reúne 2 caras tão especiais assim. Plasticamente ela é absurda, ela tem uma demonstração de habilidade sensacional, ela acontece numa reta final da corrida mesmo, para a disputa pela vitória. O Senna, além de ser Ayrton Senna, mas ele sempre foi talvez o cara mais difícil de ser ultrapassado. Não à toa as ultrapassagens sobre ele são muito evocadas, né? Tanto essa quanto aquela do Mansell. Então ele elevou o patamar para que o Piquet também elevasse o seu patamar naquele dia, né? Piquet estava com os seus
31 anos nesse momento, com o melhor carro da Fórmula 1 disparado. O Senna estava no seu terceiro ano de Fórmula 1, tinha 26. Não, o Piquet já estava com 34, o Senna com 26. Piquet já era bicampeão do mundo e deveria ganhar esse campeonato. Acabou não ganhando, mas ganharia o ano seguinte. O Senna ainda tinha muita coisa para melhorar, principalmente em leitura de corrida. Isso é ponto pacífico, né? Tem naquele vídeo acerca do Piquet que eu falo, o Reginaldo Leme faz essa distinção. Então essa é a grande ultrapassagem da história da Fórmula 1. Né? E, de novo, leiam o texto do Márcio para entender mais por que não é uma humilhação. Essa ultrapassagem ela só é tão genial porque ela foi feita também contra um piloto deste gabarito e que deixou o nível não apenas da corrida, mas da ultrapassagem, da história nesse patamar. Né? E a outra coisa que eu vou mencionar para vocês é essa frase que o Piquet diz aqui. Então ele tenta dizer que o Senna foi bastante sujo, que ele tentou jogar, me espremer, etc. Mas ele diz uma coisa específica aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Para a história da Fórmula 1. Travou Nelson Piquet, deu um troco a Ayrton Senna. Quando eu saí do vácuo a primeira vez, o que o Senna fez? Ele me empurrou para a parte suja da pista. Então ele veio me empurrando para a parte suja da pista. Eu, para não bater, porque eu estava disputando o campeonato. Ele não. Como sempre, ele não estava. De novo. Ele veio me jogando, né? E eu, para não bater, né? Porque eu estava disputando o campeonato. Eu estava disputando o campeonato. Ele não. Como sempre, ele não estava. Então essa é a frase do Piquet. Eu só vou terminar esse vídeo com uma imagem para vocês, que é a imagem da classificação da Fórmula 1, né, do Campeonato Fórmula 1, após o GP da Hungria. Então, terminada esta corrida, Piquet vencendo-a e Senna em segundo. Eu vou mostrar como que ficou a tabela de classificação após esta corrida e assim é que eu encerro o meu vídeo. A maior ultrapassagem da história da Fórmula 1, executada por Nelson Piquet sobre Ayrton Senna. Ele não estava disputando o campeonato, eu estava. Ele não, como sempre, ele não estava. Vamos ver aqui. A final do campeonato, nós tínhamos a seguinte classificação. Nigel Mansell, primeiro, com 55 pontos. Em segundo, Ayrton Senna, com 48. E em terceiro, Nelson Piquet, com 47. Se você puxar para antes dessa corrida, portanto, para o momento da ultrapassagem, você tinha a seguinte classificação. Senna em terceiro, com 42 pontos. Nelson Piquet em quarto, com 38. Beleza, pessoal? Então, aí fica a minha finalização. Essa ultrapassagem, ela é a melhor de todos os tempos, mas ela é utilizada de forma muito errada, de forma muito descontextualizada, inclusive pelo autor da própria manobra, que devia dar-se por satisfeito de tê-la realizado. Ele realizou aí vamos lá, uma Mona Lisa da Fórmula 1, mas ele mesmo está tentando achar coisa onde não existe, ok? Então vamos rever a ultrapassagem e fechar o vídeo aí. Freando devagarinho, escorregando com o carro. Ele podia bater em mim, mas não enfiar o carro para ultrapassar. Piquet foi por fora agora. Fez a manobra. Nelson Piquet veio por fora, veio de lado na frente de Ayrton Senna. Senna jogou